E no vídeo de hoje, estudos econômicos sobre o nascimento da Reforma Protestante. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Foram formuladas muitas outras explicações econômicas da Reforma, muito mais matizadas do que as dos historiadores marxistas. Em geral, não pretendem ser explicações totais, mas estudos particulares e locais que procuram aclarar o nascimento e desenvolvimento do protestantismo em um país ou em um caso determinado. Tem um artigo publicado primeiro em inglês, onde Hauser refutou a opinião sustentada pela maioria dos historiadores franceses de sua época, que consideravam o partido huguenote como um partido de nobres. Iniciou recordando alguns testemunhos do século XVI. O embaixador veneziano Giovanni Michiel escrevia em 1561: até o momento, por causa do rigor dos suplícios, somente se manifestaram abertamente como reformadas pessoas que, com exceção da vida, tinham pouco a perder. Florimonde de Raemonde afirmava por seu lado: os primeiros adeptos do novo dogma foram certas pessoas pobres, simples, homens de ofício, isto é, gente que não havia feito outra coisa a não ser conduzir sua carreta e cavar sua terra. As investigações levadas a cabo por Hauser o convenceram de que a reforma até 1560 estendera-se na França, especialmente entre os artesãos das cidades e com menos intensidade entre os camponeses. A sedição lionesa de 25 de abril, conhecida como Grande Rebene, havia sido organizada por uma sociedade secreta de trabalhadores convertidos às ideias reformadas por artesãos provenientes da Suíça e da Alemanha. Estes haviam arrastado o resto da população, que sofria com a escassez e a carestia dos cereais. O pensamento de Hauser não é nada sistemático. Em síntese, via a reforma como produto de uma conjunção de fatores econômicos, sociais e religiosos inseparavelmente unidos. A reforma do século XVI teve um duplo caráter de revolução social e revolução religiosa. As classes populares não se sublevaram somente contra a corrupção do dogma e os abusos do clero. Também o fizeram contra a miséria e a injustiça. Na Bíblia, não buscaram unicamente a doutrina da salvação pela fé, mas também prova da igualdade original de todos os homens. Prosseguindo suas investigações sobre a reforma, Hauser quis explicar não apenas a adesão dos pobres ao protestantismo, mas também a eleição dos príncipes que romperam com a Roma. Em seu livro Nascimento do Protestantismo de 1940, recolheu e expôs uma velha explicação econômica que os historiadores católicos usavam há muito tempo com intenções evidentemente polêmicas. Os príncipes, cujos domínios estavam infestados de senhorios eclesiásticos que eram terras de imunidade, teriam apenas que secularizar essas terras para apoderar-se delas. Lutero teve, portanto, seus primeiros aliados entre os príncipes e principezinhos ávidos de aumentar seus domínios e suas rendas. A França proporcionava a contraprova do argumento. A Concordata de 1516 transformava o rei cristianíssimo, soberano temporal da Igreja Francesa, distribuidor universal dos benefícios, e a reforma se tornava desnecessária como meio para transferir a propriedade. A secularização não aconteceu na França, uma vez que já havia sido feita com o consentimento de Roma. Hauser escreveu no início de sua obra citada: a reforma é, antes de tudo, um fenômeno religioso, um drama da consciência europeia, e protestava contra o abuso do materialismo histórico.
Observa-se, no entanto, que, sem chegar a uma explicação econômica geral da reforma, em muitos casos dava razões particulares de tipo econômico. O rei da Inglaterra, os príncipes do império, os cavaleiros que seguiram a Ulrich von Hutten, os camponeses alemães e os pobres de Lyon haviam sido todos eles movidos por razões materiais, uma vez que a historiografia contemporânea insiste no movimento dos preços. Coloca-se uma outra questão: existe alguma relação entre o êxito da reforma e uma conjuntura pessimista? Chauno assim o sugere, ainda que negue que se possa estabelecer uma relação necessária entre os dois fenômenos. A intervenção de Lutero, escreve, destrói uma Alemanha oriental e setentrional que entre 1517 e 1525 persiste em uma conjuntura pessimista própria dos fins do século XV, que já havia terminado no oeste e no sul, mas que, mais a leste, obstinava-se em não desaparecer. E neste vídeo, crítica das explicações econômicas, crítica da explicação marxista. Os recentes estudos econômicos sobre o final da Idade Média e século XVI não permitem sustentar a explicação da reforma proposta por Marx e Engels, que viam nela a filha do capitalismo. Hoje se distingue com maior precisão que antigamente entre capitalismo comercial e capitalismo industrial. O primeiro é anterior ao século XVI. Na Europa Ocidental, e especialmente na Itália, desenvolveram-se nos séculos XIV e XV. Na Europa Ocidental, e especialmente na Itália, desenvolveram-se nos séculos XIV e XV poderosas firmas comerciais e bancárias, como as do Bardi, dos Peruzzi, dos Dantini e dos Médicis, animadas pelo mais puro espírito capitalista. Os homens de negócios buscavam com efeito o máximo de lucro que se contava em dinheiro e no qual entrava forçosamente uma mais-valia obtida às expensas dos produtos, e no qual entrava forçosamente uma mais-valia obtida às expensas dos produtores, especialmente dos artesãos do ramo têxtil. É necessário ter em conta ainda que, em tempos da Reforma, a Itália era indiscutivelmente o país mais moderno da Europa. Os negociantes da península desempenhavam um papel fundamental na atividade do Ocidente. Naquele país prosperava uma burguesia importante. Finalmente, no século XV, uma família procedente do comércio, do banco e da indústria, os Médicis, tomou a direção de um estado. Mas, na Itália, o protestantismo não vingou e foi um filho de banqueiro, Leão X, quem excomungou Lutero. Se a tese marxista fosse correta, a reforma teria nascido e triunfado na Itália. Ao contrário, conheceu suas primeiras vitórias em um país mais atrasado do ponto de vista econômico, Alemanha e Suíça. No mesmo sentido, não é surpreendente que os mais importantes homens de negócios do século XVI fossem católicos. Em primeiro lugar, os Fugger, com exceção de um só membro desta família, e também os mercadores genoveses, florentinos e espanhóis que dominaram a vida econômica europeia até inícios do século XVII. Quanto à tese mantida desde Engels, que Thomas Müntzer é um revolucionário comunista provido de uma máscara bíblica, foi praticamente rechaçada por todos os historiadores não marxistas que pensam como E.G. Leonard, que seria tirar importância a Müntzer e fazê-lo incompreensível se o reduzisse ao papel de líder social ou socialista. O personagem era muito complexo, e Bohmer e sua escola, e mais recentemente J. Leckler,
consideram Munzer como um dos fundadores do anabatismo. Pelo contrário, a Mennonite Enciclopédia, volume 3, 1957, artigo Munzer, difere desta concepção e só qualifica de anabatista a religião evangélica e pacífica de Joris e Menno. Este artigo insiste, além disso, nas contradições de alguns escritos de Munzer. Está de acordo com o excelente livro de Anne-Marie Lomart, na teoria de que entre os anos 1524 e 1525, este homem foi um místico e que sabia tanto sobre o sofrimento e a tragédia dos homens, foi se tornando cada vez mais superficial. É evidente que se trata de uma maneira de explicar uma evolução que Engels havia diagnosticado como a passagem de religioso ao político e da fé a um ateísmo disfarçado. É certo que Munzer foi solicitado cada vez mais pelas dificuldades cotidianas da luta. A concepção marxista da reforma pecou por anacronismo ao transplantar para o século XVI as realidades e os conflitos do século XIX. Não conseguiu perceber as relações da fé e a mentalidade das massas naqueles tempos. Negar-se a ver nos debates outra coisa que epifenômenos, florituras, como escreveu Barbagallo, é negar-se a compreender fatos tão importantes como o de 15.000 calvinistas se deixaram morrer de fome em La Rochelle durante o assédio de 1628. Houve protestantes em todas as classes sociais. O que se deve pensar agora da opinião obtida por Hauser no começo de sua carreira, segundo o qual o protestantismo foi em seu início na França antes de 1560 uma religião de gente humilde? Se consulta a obra de Paul Gensendorf, podemos ter, em princípio, a impressão de que ela confirma a tese de Hauser. Entre 1549 e 1560, 4.866 desarraigados da fé receberam o Estatuto de Habitantes de Genebra. Destes, 2.247 indicaram sua profissão. A proporção de artesãos parece, portanto, muito significativa, mas na sociedade do século XVI, os humildes eram muito mais numerosos do que os clérigos, burgueses e comerciantes. Das interessantes cifras citadas por Paul Gensendorf, se deduz que na França, durante a primeira metade do século XVI, a reforma afetou todas as categorias sociais. É inegável que numerosas e variadas circunstâncias econômicas, sociais, geográficas ou políticas desempenharam um papel de difícil avaliação na passagem do protestantismo de uma região ou de um grupo social. Também é certo que as heresias dos finais da Idade Média encontraram uma ampla audiência entre os pobres. Estes, na Inglaterra, na Itália e na Boêmia, ligaram de maneira indissolúvel aspirações religiosas e reivindicações igualitárias. Nesta época, a história total conviria estabelecer para cada caso territorial ou sociológico a relação das circunstâncias que, atuando como catalisadoras, favoreceram a passagem à reforma. No entanto, uma vez estabelecido este inventário, restaria por fazer o mais importante. As causas principais da ruptura com Roma de um território ou de um grupo social não ficariam ainda esclarecidas. Quer dizer que isto que teremos de recorrer novamente à explicação tradicional e ver nos abusos de numerosos clérigos a razão essencial do cisma protestante? Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.